Mais uma vez estamos aqui para uma aula não presencial do Colégio Diógenes de Castro Ribeiro, desta vez falando sobre redações no Enem para os terceiros anos. E esperamos que com isto seja possível contribuir, né, com a produção de um texto bem elaborado, bem planejado. Nós separamos aqui algumas dicas, um gráficozinho, vamos dizer assim, para facilitar, para melhorar a sua produção textual nesses dias de treinamento. Você vai escolher alguns temas que vão ser propostos e fazer um treino. Você vai ter tempo, vai poder pesquisar, ler sobre o assunto, porque isso é muito bom, e tentar fazer uma redação bem objetiva, né? Seguindo passo a passo de como é uma redação dissertativa, que é o caso das redações do Enem. Nós temos aqui redações do Enem. Trouxe alguns temas que já estão sendo divulgados por alguns cursinhos. Essa lista de tema aqui, ela foi proposta em um cursinho preparatório para vestibulares e para o Enem. E ele tem foco em cursos bem pesados, cursos assim que tem uma exigência maior na pontuação. E para tal, produção de texto, a gente sabe que tem um peso muito grande. Quanto maior a sua pontuação, melhor a sua classificação. Então, nós temos aqui desafios da alfabetização da terceira idade no contexto brasileiro. Nós temos aqui a doação de órgãos no Brasil e seus principais desafios, o culto à padronização corporal e seus efeitos no Brasil, os efeitos dos programas sociais de transferência de renda no Brasil, pluralidade familiar no Brasil, desafios e perspectivas. Então, essa série de textos que tem aqui, você não precisa sair correndo para fazer todos eles. Dá para você pensar, escolher aqueles que você provavelmente tenha mais facilidade, até para poder treinar, porque você precisa treinar, fazer um texto objetivo, claro, coeso, e depois de saber fazer isso, é muito importante também treinar tempo, né? Porque você, na hora de uma prova, seja do Enem, seja do vestibular, você precisa de calcular o seu tempo. Então, esse é um bom momento e tem aqui bons temas para isso. Aqui tem um organograma, vamos dizer assim, um roteiro, um planejamento da redação e interpretação do tema. Isso aqui nós já estamos indo direto para como pensar, como realizar a minha produção textual. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Porque a gente fala muito de que o seu texto tem que ter coesão, no seu texto tem que apresentar no mínimo 4 parágrafos, o seu texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento onde você apresenta a argumentação sólida, bem concisa. O seu texto tem que ter um fechamento, né? Vamos dizer assim. O seu texto tem que ter aquela conclusão muito bem elaborada. Mas como é que eu penso tudo isso? Adianta eu ler o tema e já pegar o papel e já começar a fazer o meu texto? Não. Para você fazer um texto bem elaborado, como tudo na vida nossa, tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pensar sobre. Primeiro, nós precisamos ter ideias a respeito daquele assunto. Não é possível chegar e falar com alguém sobre qualquer tema se eu ainda não pensei sobre esse assunto. Eu não tenho um ponto de vista sobre aquele assunto, eu não tenho uma opinião formada sobre aquele assunto. E a melhor maneira de fazer isso é, a primeira coisa, interpretação da proposta. Como que eu vou interpretar uma proposta? Olha só. Lembrem-se que é dado um tema, né? O tema vai ser a discussão direcionada sobre o assunto. O assunto é a ideia geral, né? Aquilo que você tem sobre aquele tema. Te dá um tema, então você vai pensar. Eu falo para vocês assim, vamos discutir
sobre a pandemia. Então, eu te dei um tema. Agora, para ele se transformar em assunto, vamos lá. Tem a ideia geral, pandemia, é algo que afeta um número maior de pessoas em lugares diferenciados. E tem o tópico específico, que é o fato específico de que pandemia de que gênero? Pandemia por quê? O que causou a pandemia? E eu já vou restringindo o assunto, ele já vai ficando mais específico. Mas a gente precisa entender muito bem e direcionar ao máximo que puder tudo que a gente souber sobre aquele assunto, sobre aquele tema, para poder depois produzir o nosso texto. A primeira coisa é pensar muito bem sobre o tema, né? Porque eu vou pegar todos os assuntos, tudo que está relacionado àquele tema, para depois direcionar o meu assunto dentro do tema. Porque quando eu falo de pandemia, vem uma ideia generalizada. Pandemia pode ser o Covid que nós estamos vivendo, pode ser o H1N1 que aconteceu, enfim. Quando se fala de pandemia, existem ideias generalizadas ou ideias gerais e existem tópicos específicos. Então, você vai pegar o tema, pegar um assunto e direcionar ele dentro do seu tema. Não pode fugir daquilo que é o proposto. Como é que eu não vou fugir do proposto? Olha, antes de mais nada, vou fazer uma boa leitura da coletânea de texto, né? Eles te dão uma coletânea de texto, você vai primeiro ler aquela coletânea de texto, lembrando de que você tem que direcionar muito bem o assunto dentro do tema. Dentro daquela coletânea de texto, você vai fazer destaques. Você vai destacar trechos que te lembrem algo que você possa anotar, que você possa fazer uma anotação. Você não vai usar o texto, porque o texto é proibido você usá-lo na sua redação. Mas você pode fazer destaques ali de algum trecho, de alguma coisa que te lembra coisas que você já conheça, para facilitar a sua escrita, a sua produção textual. E aí, dentro daquilo que você separou, né? Você separou, destacou algumas coisas, aí você vai começar a fazer reflexões a respeito daquilo ali, estabelecendo. Ao fazer uma reflexão, você pode contrastar com alguma outra ideia. Isso é uma sugestão muito boa. Não quer dizer que você tenha sempre que contrastar. Você, né, fazer um paralelo onde uma coisa é contrária à outra. Você pode só fazer reflexões sobre o tema, você pode usar ideias semelhantes, similares, e pode usar ideias que vão contrária àquilo que você refletiu, desde que esteja tudo dentro do tema, né? E aproveitando, se possível, aquela coletânea do que foi escrito ali. Depois que você fez essa leitura, você já pensou sobre o tema, imaginou todos os assuntos possíveis que podem estar ligados ao tema. Aí você vem aqui no brainstorm. O que é o brainstorm? Brainstorm é tempestade de ideias. Tempestade de ideias é quando você faz, algumas pessoas chamam de tempestade de ideias, outros chamam de checklist, onde você vai fazer uma lista. Você vai listar tudo que você lembra do assunto, tudo que você já soube ou que te faz pensar sobre aquele assunto. Podem ser fatos históricos, podem ser notícias que você recebeu, podem ser constatações em pesquisas ou em estatísticas, pode ser um dito, alguma coisa anotada por alguma entidade que seja doutora no assunto, vamos dizer assim, alguma entidade que tem moral para falar sobre aquele tema. Por exemplo, quando se fala de justiça, se você tem a fala, se você se lembra da fala de algum promotor, de algum juiz, ou se é alguma coisa na área da saúde, se você tem dados da Organização Mundial de Saúde. Então, fez uma lista,
aquela listona, não tem problema, você listou aquilo que você achou mais importante, então você já fez seu brainstorm. A partir daí, agora você vai começar a organizar as suas ideias. Como assim? Você pode pensar, dentro de tudo que você tem aqui, o que serve para a minha introdução? O que fica melhor na minha introdução? Normalmente a introdução de texto, ela não é onde você apresenta o contexto, onde aquilo aconteceu, o contexto em que aquela epidemia, estou falando no caso da epidemia, ou dentro do tema, o contexto em que aquele tema sugere, né, o problema ou a discussão, em que contexto aquilo aconteceu ou acontece. E aí, junto daquilo ali, você já apresenta a sua tese, que é a sua ideia, né, aquilo que você pensa a respeito do tema, e já começa a desenhar o seu texto, ou seja, dentro da introdução você já apresenta, e aqui eu já estou passando para o roteiro, mas aqui na organização de ideias você já vai separando ali o que serve para ficar na sua introdução, o que vai servir daquelas ideias que você tem, o que fica melhor no desenvolvimento, o que é que fica melhor na conclusão de todas essas questões que você anotou, o que fica melhor lá, dentro dessa chuva de ideias, dessa tempestade de ideias. Aí, na sequência, você vem e você vê aqui roteiro. Depois que você organizou, já sabe mais ou menos o que você vai usar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, você se lembra que dentro do roteiro tem a introdução, é onde você apresenta o contexto, mais a sua tese, mais o seu projeto. O projeto, naturalmente, é para onde vai seguir a sua história, não é? Para onde que ela está indo? Como é que você vai chegar ao desenvolvimento? Depois vem o desenvolvimento 1 e 2, depende da quantidade de parágrafos que você vai desenvolver. Nesse desenvolvimento 1, você pode apresentar o primeiro argumento, que geralmente é a comprovação da sua tese. Depois o segundo argumento, reforçando essa comprovação, não é? E aí daí você já está partindo para a conclusão, que é quando você retoma a sua tese e faz a sua proposta de intervenção, certo? Então, esse aqui é o planejamento da sua redação. Lembre-se de que isso é muito importante, tá? Mais ou menos nesse esqueminha aqui, para você saber se situar dentro do seu texto, saber para onde você está indo. Aqui tem algumas dicasinhas. Inicie sua redação com um contexto histórico, fazendo comparações, citações, geopolítica. Qualquer uma dessas situações aqui, ó, ela é boa para você começar o seu texto. Se você começa num contexto histórico, não se esqueça de usar aí conectivos que faz com que você lembre que isso aqui é histórico, você está citando algo dentro da história da humanidade, dentro da história do seu país, da sua cidade, enfim, que esteja envolvido com aquele tema, mas esse conectivo vai trazer o assunto para a realidade de novo, para a atualidade. Então, não se esqueça desses detalhes. Você pode fazer aí dentro, quando usa o contexto histórico, você pode fazer comparações com quando aconteceu e como a situação está até os dias de hoje. Nesse momento, inclusive, você pode usar algumas citações, desde que tudo que você fez aqui esteja relacionado ao tema. Não se esqueça de se posicionar, tese. Você tem que, na hora de escrever, deixar claro para que lado você vai, né? Se você acha aquele problema, que aquilo é um problema, se aquilo não é um problema, não se esqueça de se posicionar, certo? Esse projeto de texto é essencial para direcionar o corretor. Ou seja, quando você se posiciona, você fez a sua introdução, deixou claro o seu pensamento, e aí, dentro desse momento, você já mais ou menos deixa indicado para que lado você vai na hora de produzir esse texto. Quais os caminhos que você vai percorrer. A pessoa que está lendo aquilo ali acha isso interessante, porque ele já vai ficando mais seguro, ele já sabe mais ou menos o teor do seu conhecimento, sabe? É como se ele mais ou menos estivesse vendo que você é uma pessoa bem informada. No desenvolvimento, você
deve, em cada parágrafo, explicar por que a situação é um problema. O que impede esse problema de ser resolvido. Então, olha só, nós estamos falando da pandemia. Por que que isso é um problema? Por que que a pandemia é um problema? O que impede esse problema? O que que impede de se resolver essa situação pandêmica? Então, você tem que utilizar ali repertórios variados. Ou seja, gente, não caia naquela vala comum de falar aquilo que todo mundo repete e de forma vazia, ou frases que todo mundo diz que muitas vezes ela acaba não tendo sentido dentro do seu texto. Aquilo que você escreve tem que ser forte e real. Não pode ser uma coisa que o governo teria que tomar providências para melhorar a pandemia. Pronto. Por quê? Como? De que maneira? Ou a pandemia é realmente um problema, estamos todos dentro de casa. E aí? Enfim, não é isso que se espera de alguém que esteja produzindo um texto argumentativo. A pessoa que está produzindo um texto argumentativo, ela tem que se explicar de forma clara, usar língua culta sempre, tá, gente? Formal. Chegou na conclusão, proposta de intervenção completa já basta para obter os 200 pontos. Já imaginou? Se você faz uma conclusão perfeita, já tem 200 pontos na sua redação. Então, lembre-se, não pode faltar na hora de fazer o seu texto, a sua conclusão, retomar a tese, usando aqueles conectivos que sempre são fundamentais, né? Haja visto que... E aí você começa a sua conclusão, volta, reforma, repete a sua tese, não repetiu o que você escreveu lá em cima, mas reforce a sua tese. E lembre-se de quando você está fazendo a sua proposta de intervenção, você tem que apresentar quem é que vai fazer ou quem que vai ajudar a resolver esse problema. Porque você tem que apresentar. Se você fala que é o governo, que departamento do governo vai fazer isso? Qual a área do governo que fica responsável por isso? Muito bem. Mas o que essa área do governo vai fazer? É a ação, né? O que essa área deve fazer para solucionar esse problema? Eu estou falando governo, porque foi um exemplo. Para cada proposta que você faz de intervenção, tem um agente. Esse agente é você quem define, quem deveria resolver, né? E o que essa pessoa deveria fazer para resolver? Aí vem o modo, tá bom, ele deveria fazer. De que maneira? Como é que é possível fazer? Depois que ele fizer, qual efeito isso vai ter, né? De que maneira isso vai surgir na sociedade e que, de fato, vai ser a solução para o problema. Então, para que será feito? Ou de que maneira? Aqui, como será feito? Ao fazer isso aqui, qual vai ser o efeito que isso vai surgir, né? Vai surtir. Detalhamento. Pode ser qualquer um, mas não pode faltar. Você tem que, para cada açãozinha dessa, você tem que esmiuçar isso aqui. Você não pode simplesmente jogar, não, o governo é o responsável por não ter solucionado a nossa pandemia até o dia de hoje. Pronto. Não, isso não é conclusão. Isso não é proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção é quando você justifica que há necessidade de se fazer, quem vai fazer, de que maneira, né, vai ser feito, o que vai ser feito e de que maneira vai ser feito e qual a consequência dessa ação. Espero que vocês tenham gostado, ou espero ainda que isto ajude vocês de alguma maneira. Aproveitem os temas que estão aqui acima e procurem fazer aí pelo menos uns três temas desse a um tempo mais curto, para vocês já irem fazendo aí uma avaliação de como estão, né? Qual é a situação que vocês